princípio naquela primeira perspectiva, né, que é a androgônica. Lembrando sempre que cada princípio tem 3 perspectivas diferentes de interpretação. Então nós podemos falar de um princípio numa perspectiva androgônica, essa que está mais próxima de nós, uma perspectiva relativa, que traduz o plano espiritual adequando ao conhecimento humano, e a superlativa, que é um entendimento, uma apuração maior do princípio, do ponto de vista doutrinário espiritual. No encontro passado, falávamos, né, dos orixás como mediadores divinos e senhores da 7 essências sagradas. E só para a gente relembrar, nesse primeiro princípio, né, que foi a perspectiva androgônica, ou essa linguagem que está mais próxima de nós dissemos que talvez mais de 80% da humanidade está envolvida nesse entendimento, que é o grau de consciência, não compreende os orixás como mediadores divinos, e sequer como senhores da 7 essência espiritual. E aí há uma grande confusão, porque esses orixás, que são representantes da divindade ou os senhores da luz, para esse primeiro grupo, que é o grupo mais bojudo, né, se a gente poderia assim chamar, adequa-os, ou fala desses seres, né, antropoformizando-os. E não é diferente, inclusive, dentro do próprio movimento humanista. Se você se lembra, na semana passada nós falamos que há uma grande confusão numa interpretação literal, quase que comparando, né, esses orixás como se fosse a própria natureza ou os próprios seres elementares da natureza. E aí nós, ao explicarmos aqui no encontro passado, falávamos que eles detêm a essência de todo o processo hierárquico, né, que começa lá na consciência divina. Então existe uma hierarquia para o mundo virginal e uma hierarquia para o universo astral. E aí nós citamos aqui, né, as Via Lácteas, as galáxias, os sistemas solares, até os planetas que compõem o sistema solar. E é lógico que toda essa parte física, ela é sustentada pelos orixás. E de que forma? Através das linhas de força. Então, por isso que nós falamos que os orixás são senhores de energias sutis, ou das linhas de transmissão espiritual. Para ser mais exato, da energia desde o éter luminoso, passando pelo éter refletor, chegando até o éter químico, que se traduz nos elementos que nós conhecemos, como ar, fogo, água e terra. Lembrando sempre, né, que a antimatéria, ou protoforma dessas matérias, desses elementos, é o que a gente chama de éter. Então, quando nós falamos de éter luminoso, éter refletor, éter químico, é uma gradação do aspecto mais sutil até chegar a essa condição nossa mais densa, que é a material. É isso só para a gente não perder o conceito que falamos na semana passada. Então, matéria é energia condensada. Vou repetir de novo. Matéria é energia condensada. E o que seria então energia? Matéria sutilizada. Então é como se a gente tivesse um gráfico. Quanto mais próximo da divindade, menos matéria. Energias mais sutis. Quanto mais próximo da dimensão física, até mesmo em dimensões intraterrenas, mais densificado, mais material. Por isso que nós, como espírito, que é atemporal, adimensional, o espírito não é matéria nem energia, falamos isso aqui já. Para ele se manifestar nessa condição que nós estamos, ele precisa criar corpos. Por isso que nós morremos. E para ele sair lá da sua fonte de origem, que é o reino virginal, ele foi criando corpos dimensionais, até que pudesse se manifestar nessa condição de encarnados que nós estamos. Então a nossa verdadeira identidade está situada no mundo dos espíritos. Nós somos um ser espiritual. Quando nós estamos aqui na matéria, nessa condição de experimentação, fomos os princípios, né, que nós já explicamos, que é a predestinação dos seres, a função do karma, nós agregamos corpos, nós nascemos e temos aqui um período de existência física. E esse período de existência física é justamente para a gente ajustar, né, os pontos, equilibrar algo que ficou para trás, mal resolvido. Pode ser na família,
pode ser no meio social, pode ser na forma individual. Por isso, demos aquela dica preciosa para vocês, da importância de vocês assistirem lá os nossos vídeos que falam das reencarnações nas suas várias modalidades. Então nós temos hoje esse antropoformismo quando falamos dos orixás como mediadores divinos, ou como senhores da seta essência espiritual. E se nessa primeira linguagem ele ainda há uma confusão grande, porque eles são confundidos com a própria natureza, ou com os seres que habitam essa natureza, pior ainda dentro do movimento humanista, dentro das escolas afro-ameríndias, onde essa antropoformização chegou ao ponto do sincretismo exacerbado. Então a gente tem Jesus, Cristo, como Oxalá. Nós temos Emânia como Nossa Senhora. Nós temos Xangô como São Jerônimo. Então houve uma adaptação da linguagem, ou seja, que é o que nós estamos chamando de sincretismo, de forma que as pessoas que estão nesse primeiro grupo pudessem entender a força do orixá como um poder divino. E aí houve uma adaptação, dado a grande maioria da população, em especial o colonizador do Brasil, que é católica. Então houve uma adaptação da linguagem. Isso começou desde lá do tempo dos escravos, né? Onde mesmo nas tradições africanas, quando os babás de lá dessa terra foram trazidos para cá, eles veneravam essa natureza. Olha o que eu estou falando, ainda com esse antropoformismo. Eles veneravam a natureza, mas representada no mito. E aí aquele ditado antigo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do brocado popular, né? O santo do pau oco. Então, para eles, como escravos, subjugados pelos brancos, eram senhores de engenho. Para eles adorarem os santos, né, que tinham uma primazia doutrinária, religiosa, o que eles faziam? Eles pegavam um elemento da natureza, em especial um itá, uma pedra, e escondiam dentro do santo. E toda vez que batia a joelho ali em frente àquele santo, o pessoal achava, né, que eles estavam venerando, né, a fé católica, mas no fundo eles estavam venerando uma parte da natureza que representava o orixá. E essa tradição, esse mito, foi perpetuando ao longo do tempo, e historicamente hoje a gente tem aí um sincretismo ainda muito imperativo na grande maioria dos terreiros. Está errado isso? Não. É uma adaptação da espiritualidade a esses grupos religiosos que eles estão inseridos nessa primeira perspectiva, que é a antropoformização do orixá. Também um outro ponto muito relevante para nós, eu acho que bastante esclarecedor, nessa confusão que fazem do orixá com a natureza, vocês podem ver que quando se querem, algumas casas, alguns setores religiosos, quando querem venerar essas forças, que são senhores da luz, os orixás, eles são remetidos à natureza. Aí eles acham, por exemplo, que Ogum está na praia, que Xangô está na pedreira, que Iorimá está na cachoeira. Então há todo um processo ritual de oferendas para que possa-se entrar em contato, né, com essas energias provindas, né, da natureza, que para eles é uma representação da força do orixá. Bom, se vocês entenderam isso, nós podemos avançar. E aí o que eu queria que vocês guardassem? Se para o primeiro grupo há toda essa confusão ainda de entendimento com relação a esses emissários da luz, que são os orixás, em sete essência espiritual, ou seja, em 7 dimensões diferenciadas, então há uma transição hierárquica. Desde aqueles lá que compõem a coroa divina, então, a quem nós chamamos de Deus, que para uns é Tupã, para outros é Zambi, para outros é Ireaê, para outros é Jeová, isso pouco importa, esse Supremo Espírito, ele detém uma coroa sagrada. E que coroa é essa? É essa que está situada lá no reino virginal, onde não tem matéria. E esses espíritos são senhores do princípio causal. Co-eternidade, em consciência una com Deus, eles dirigem todo o processo evolutivo de todos os espíritos decaídos. Lembra lá do princípio bíblico? Nós fomos expulsos do paraíso, então saímos de lá e vamos ter que voltar. Então toda a nossa queda foi direcionada, foi regulada por esses espíritos hierarquicamente bem posicionados. E o nosso retorno da mesma forma vai ter que acontecer da mesma maneira. Se nós, ao descermos, ao sairmos de lá, ganhamos corpos,
para voltarmos para lá, precisamos perder corpos. Lembra do primeiro conceito que eu dei aqui? Matéria é energia condensada. Energia é matéria sutilizada. Para estarmos nessa condição aqui de humano encarnado, um espírito. O espírito é atemporal. Mas para ele se manifestar aqui nessa dimensão, ele teve que criar corpos. E o mais denso é esse. Quando nós morremos, nós temos a morte de um ou talvez 2 corpos. Mas aí voltamos para o astral e ainda ficamos com mais 5. E dependendo da nossa evolução, nós vamos nos posicionando à medida que vamos avançando no processo evolutivo. Para esse segundo grupo, que é o grupo relativo, isso eu queria encerrar para que vocês entendessem isso. Já foge um pouco dessa linguagem que não tem uma explicação calcada numa pedagogia espiritual. Não há mais essa confusão em confundir os orixás com a natureza ou com os espíritos elementares, que são os espíritos que estagiam na natureza. Para o segundo grupo, não. Eles já sabem que existe um poder espiritual comandando, inclusive, a natureza, onde habitam outros seres. E para não ser muito diferente, nós também somos um ser animal, só que pensante. Eu queria encerrar dizendo que a diferença do primeiro grupo para esse segundo grupo é exatamente essa. No primeiro, a noção é muito distante da realidade. E aí, se vocês vão se lembrar, falamos, né, que verdade é uma tradução da realidade. Então existe uma realidade, uma matriz, e essa matriz real, ela é traduzida de diversas formas de linguagem. E são adaptadas aos grupos de entendimento consciencial. Então, para esse segundo grupo, já há um aprofundamento maior dessa verdade. Mas, embora ainda não tenham acesso plenamente à realidade provida do Espírito. Mas já conseguem transitar aí entre esse sonho, né, que vive o primeiro grupo, essa letargia profunda, e já um despertar, um sono, que já em alguns momentos é alertado para esse segundo grupo. É isso. No próximo encontro nós voltamos a falar ainda nesse princípio, mas avançando um pouco mais, a gente consegue amarrar aí a segunda linguagem, que é a cosmogônica ou relativa, com a terceira, que é a superlativa ou teogônica. Ok? Saravá, Aranã, bom dia.